Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos clamar, então, o Divino Espírito Santo, que é Ele o agente que nos revela as coisas. É Ele que, através de Jesus, nos traz a verdade. É Ele que nos liberta das situações que nós não entendíamos e que vamos passar a entender. É Ele que prepara o nosso caminho para o céu. Por isso, de coração, hoje nós vamos entender o que é oração, e daqui para frente a gente sempre vai fazer uma oração de coração mesmo profundo. Então rezemos implorando o Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá. Bom, então, retomando o nosso assunto, a nossa caminhada, melhor dizendo, né? Eu queria, assim, deixar sempre muito bem claro qual que é a função, a razão do nosso encontro, né? A razão desses encontros, né? A razão desses encontros é uma só. Nós queremos ir para o céu. É isso. Tá? Isso é o fundo, né? O fundamento desses encontros nossos. E nós estamos sempre... acabou a bateria. 1, 2, acabou a bateria. Deixa eu ver se tem outra aqui, peraí. É sempre assim, viu, gente? Quando a gente vai falar esses assuntos, a gente tem que estar preparado. Também que o Marcelo deixou mais bateria aqui. Um, dois. Um, dois, testando. 1, 2, testando. 1, 2. Aí, agora tá bom. Então, esses assuntos, né? A gente sempre vai estar falando, está falando o caminho que nós estamos seguindo, é o caminho daqueles grandes santos, né? Que fizeram essa experiência e hoje estão no céu, santos reconhecidos, mas que deixaram as pegadas. Então nós já podemos assim dizer que se seguirmos essas pegadas que eles deixaram, nós temos uma tranquilidade, não certeza, né? Que a gente vai habitar o céu. Então essa é a nossa realidade. Então lembrando que o caminho das moradas, né? Que o caminho, meninas, por favor, vamos conversar daqui a pouquinho. Que o caminho das moradas, do castelo interior, ou seja, nós vamos criar, né, nós vamos andar, penetrar, se movimentar nesse castelo interior, que é a nossa alma, e não esquecendo que o centro da nossa alma, vejam bem, é muito importante isso, o centro da nossa alma está a Trindade. É uma inabitação trinitária. Isso é fantástico. Ninguém tem, nenhum animal tem, nenhum astro tem, o universo não tem o que nós temos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou desse jeito. E mais ainda, não só na sua essência, no seu poder, onde ele está no céu, ele quer e quis e está dentro da nossa alma, lá no íntimo da nossa alma. É por isso que chama sétima morada, ou seja,
ele reside lá como um amigo, não só como um criador, como um ser, né, que é criador, mas como um amigo que quer agora se relacionar conosco, que é o que a gente vai fazer. Então, esse caminho da espiritualidade, que a gente fala que é o caminho sobrenatural, ou seja, ele sobrepõe sobre o nosso natural, é sobrenatural. Só nós, os seres humanos, temos isso, a alma. Esse caminho de sobrenatural e de, vamos dizer assim, de ascese, ele tem 4 partes. É isso que nós estamos vendo já. Hoje é a quarta. O primeiro caminhar das moradas é conhecer a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós temos uma noção de quem é Deus. E para ir para o céu, nós temos que pelo menos conhecer a Deus. Então nós vamos mergulhar, estamos mergulhando na essência de Deus. Nós vimos, né, vocês já viram o Pai Nosso, viram o outro tema que são os pecados mortais, que são coisas que nós ofendemos a Deus. Então, nós estamos agora nesse processo de conhecer a Deus. Porque senão, chega lá no céu, oi, prazer. Não, lá no céu já é um abraço, já é algo festivo. Cheguei, o meu filho, minha filha chegou, né? Já tem uma morada preparada. Então é esse pensamento, né? Então, primeiro, conhecer a Deus. Segundo, parar de ofendê-lo, ou seja, parar de pecar graduativamente, né? Vai ser um processo gradual. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai deixando de lado as coisas que ofendem a Deus, tá? Terceiro, nós vamos entrar um pouco mais para frente, conhecer a si mesmo. Santa Teresa d'Ávila fala que é besteira quem quer conhecer a Deus não conhece a si mesmo. Por quê? Conhecendo a nós mesmos na realidade, que a gente acha que conhece a nós mesmos e não conhecemos, tá? Nós vamos passar por um processo de autoconhecimento. Conhecendo a nós, a gente começa a entender o quanto a gente precisa de Deus. O que Deus precisa fazer em nós, né? E o quarto ponto é a vida de oração, que nós vamos começar hoje, tá? Então, o Santa Teresa vai dizer isso, nós vamos ver agora daqui a pouquinho, que o caminho para entrar, né, para percorrer todo esse processo é a oração. Amém? Amém. Quem quer ir para o céu? Vocês têm certeza? Absoluta. Direto ou indireto? Direto. Então é isso aí, né? É isso aí. Depressa, né? Então tá bom. Cadê o meu? Gente, eu coloquei númerozinho aí pra gente não se perder, tá? Hoje eu tive um dia extremamente atribulado. E na hora que eu fui imprimir a nossa relação, eu imprimi 2 vezes, né? E a primeira página não veio. Então veio 2 segundas páginas. Hoje tá bom, hein? Daqui a pouco eu tenho que falar ao vivo. Acho que essas 2... Será que eu falar ao vivo, vocês escutam aí atrás? Sim. Tá? Porque o negócio tá feio aí hoje. Então, veja, vamos lá. O que é oração, tá? A oração é um dos caminhos para uma vida nova, tá? Uma vida de santidade. Então, se a gente quer ir para o céu, só vai para o céu quem tem santidade. Ou seja, só aqueles que estão preparados, que são amigos de Deus, só aqueles que não mais o ofendem, têm a condição de ir direto. Por isso que eu pergunto, né? Nós almejamos, então, é isso aí. Nós temos que buscar a santidade. E o caminho para a santidade é a vida de oração, tá? Pois a oração, então, é uma comunicação com Deus. Guarde bem isso. Comunicação com Deus. É um diálogo de relação viva e pessoal. Eu realmente rezei muito e continuo rezando muito para que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que a gente entenda verdadeiramente a oração. Porque a gente tem uma prática de oração que não é essa que a gente precisa ainda, tá? Isso eu estou dizendo por causa de Santa Teresa, Santa Teresinha d'Ávila, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, todos eles vão nos mostrar verdadeiramente o que é uma oração, tá bom? O orante fala a Deus, hoje a gente vai ver isso, né? Que a oração vocal é falar com Deus. E ele responde. Então, é este processo. Nós vamos criar esse processo já, ou melhor dizendo, nós vamos intensificar, porque nós já temos esse processo. Mas nós vamos intensificar o nosso processo de oração. E como eu falo, eu não gosto mais de falar pecado, eu gosto de falar oração, ofensa a Deus.
E a mesma coisa oração. Intimidade com Deus. Vamos trocar essa palavra. Intimidade com Deus. Então a minha vida de oração, não. Minha vida de intimidade com Deus. Porque eu tenho que aprender a me relacionar com Deus dentro dessa relação de criação, criatura, né, com o Criador. É de servo para o seu Senhor. Mais ainda, de amigo para amigo. Isso é fantástico. Esse Deus não precisava, a Trindade não precisava nos relacionar assim. Ele é criador. Bastava simplesmente ele falar, olha, criei tudo para vocês, está aí, vocês estão, não que vocês fiquem aí, não é isso, mas ficar numa situação assim de distanciamento. Né? Eu sou criador, vocês são criatura. Vivam legal, nós estamos aí. Não, ele dá um passo a mais. Né? Ele se torna e quer se tornar amigo. Ele não precisava disso. Deus não tem necessidade, teria necessidade na sua essência. Mas o amor dele é tão grande por cada um de nós, que ele quer tratar pessoalmente, individualmente, cada um da sua maneira. Então, vida de oração é algo completamente pessoal, entre eu e Deus, entre eu e a Trindade. É o que a gente vai ver, tá bom? Então, a essência da oração é uma atividade de amor. E aí a gente tem que entender Santa Teresinha. Santa Teresinha, com 20 anos, já consegue entender isso que eu, com 68 anos, estou entendendo agora. Né? A oração é uma atividade de amor. Quando eu começo a entender que a oração é uma atividade de amor, e agora nós vamos ver entre duas pessoas que se amam, muda o meu relacionamento com Deus. Porque eu sei que Ele me ama, eu sei que é Ele que dá o primeiro passo de vir para nos salvar, para nos preparar, para estarmos juntos eternamente com Ele. Então, Ele ama. O problema é esse, nós não conseguimos amá-lo, não na mesma proporção, porque Ele é divino, mas amá-lo na intensidade que teríamos que amar. Então, a oração vai ter que fazer em nós esse processo de amor. Cada vez que eu vou rezar, eu preciso estar com essa dinâmica. Eu quero amar a Deus. Eu quero amar aquilo que eu faço, eu quero amar as pessoas que eu me relaciono, eu quero amar o trabalho, eu quero amar a igreja. Então, tudo é uma situação que envolve o quê? Amor, como diz Santa Teresinha, né? A oração, então, é um impulso do coração. O que é impulso, né? Quando eu vou pular alguma coisa, eu preciso pular um muro, alguma coisa, eu estou, né? Tomo a distância e vou pulo. Então, é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, é um grito de reconhecimento e amor. Reconhecimento por quê? Eu tenho que reconhecer que Ele é meu Senhor. Eu tenho que reconhecer que Ele é o meu Criador. Eu tenho que reconhecer que Ele me ama. Então eu quero dar esse impulso para Ele, esse salto para Ele no amor. Amá-lo, de volta, né? Tentando na mesma intensidade. E reconhecimento no meio de quê? Provações ou no meio de alegria. Provações, a gente, cai, a gente fica ali meio triste, exatamente. É isso que a gente tem que ver. Que mesmo às vezes na provação, na doença, em situações, se Deus permite, é porque Ele quer tirar um bem daquilo. Não é que Ele quer punir, mas se Ele permite, é porque uma finalidade tem. Ou da gente ser mais humilde, ou da gente rever a vida, ou da gente intensificar o relacionamento com Ele, ou amor. O amor já é mais fácil, porque a gente já está nesse vínculo. Amém? Amém. São João Damasceno fala muito legal da vida de oração. O coração voltado para o Senhor, cada vez mais planificado pelo amor, pelo seu amor, deixa então o fiel totalmente livre para poder elevar a alma a Deus. Esse é o processo da oração, gente. Elevar a nossa alma a Deus. Nós vamos fazer daqui a pouco um pouquinho de exercício de oração. Então eu elevo. Quando eu vou rezar, quando eu vou entrar em intimidade com Deus, eu tenho que elevar a minha alma para Deus. Só que o dia a dia nosso não deixa. As atribulações, o dia a dia, o peso, nós não conseguimos muitas vezes. Por isso que daqui a pouco a gente vai ver que nós precisamos de momentos específicos para fazer oração. Olha o que Jesus fazia. Depois de fazer toda a evangelização, de curar, de falar, de pregar, comia alguma coisa e se retirava para um lugar isolado, sozinho.
Ele precisava disso. Veja por que ele precisava disso. Era Deus. Ele precisava se relacionar com o Pai. Não estava mais na presença física lá no céu. Mas Jesus, homem, tinha essa necessidade diária. E não era meia hora, não. Muitas vezes ele ficava 4, 5 horas em oração. Por quê? Porque a necessidade de intimidade com Deus, de preencher a alma dele, de recuperar ele daquele dia. A gente muitas vezes, quando está cansado, não sei o quê, reza um pouco. Né? Hoje eu cheguei, nossa, foi um dia terrível, né? Aí falei para a Estela, deixa eu tomar banho, porque na hora do banho, pelo menos, eu entro no momento de intimidade com Deus. Né? Aquela água quentinha, o frio está aí, né? A gente conversa com Deus, coloca com Deus, faz um momento de oração. Não importa se é 5 minutos, mas aquilo já restaura as nossas forças. Amém? Tá bom. Acima de tudo, então, a oração é isso aí, um relacionamento filial em que a pessoa se encontra com Deus para estabelecer, então, esse diálogo de amor, como falamos, tá bom? Não se pode crescer na vida de oração sem a acomodação da verdadeira imagem do Pai. Ou seja, esse processo de vida de oração vai fazer com que a gente conheça verdadeiramente o Pai, né, revelado por Jesus, que ele que veio revelar, e comunicado pelo Espírito Santo. A oração não é predominantemente metódica, nem deve ser encarada como obrigação árida, né, e desprovida de significado. A relação com o Senhor deve ser paternal e não patronal. Então vejam, aqui é muito importante, que estava no livro Quero Ver a Deus, né, que vai falar isso aqui. Nós não podemos entender a oração como algo metódico. O que é metódico, né? Eu faço aquilo sem o devido importância, o devido conhecimento, né? É algo assim, né? Vamos rezar para nós. Para nós, caso o Senhor, caso o Senhor, nome, amém. Né? Ave Maria, glória para... Nós vamos mudar isso. Nós vamos começar a mudar isso. Porque essas orações são orações que a gente aprendeu desde a catequese, em casa, e fizemos aqui na igreja, e temos momentos juntos, mas nós precisamos começar a dar um sentido para esse tipo de oração, né? Que é uma oração que a gente está falando que é oração pessoal, né? Vamos lá. Santa Teresa, agora Santa Teresa d'Ávila, afirma que a oração, no meu parecer, no parecer dela, é senão um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos amam. Então, olha a plenitude de Santa Teresa d'Ávila, né, da Santa Madre Teresa. A oração é algo que trata de amizade, porque ele quer fazer essa amizade. Eu não preciso pedir para ele ser meu amigo. Não, vem dele. São João fala, né? Deus nos amou por primeiro. Então, esse trato de amizade, muitas vezes, é necessário estar a sós, sabendo que naquele momento há uma troca de amor, há uma troca de contato, há uma troca de duas pessoas que se profundamente entram numa amizade para celebrar o amor. Deus é amor. E quando Ele quer vir em nós, na nossa vida, Ele vem para manifestar o amor dele. Só há uma maneira de amar, estando em Deus. Não adianta. A humanidade está aí tentando ser feliz, fazer alguma coisa. Não adianta. A nossa essência é Deus. Né? E Deus, lembra que eu falei para vocês no início, que no pecado original, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós perdemos a semelhança, ficamos com a imagem. Temos a alma, né, viva. Mas a semelhança dele, que a gente pode resumir no amor, nós perdemos por causa do pecado original. E perdemos o quê? A amizade com ele. Então a vida de oração é o resgate da amizade como tinha Adão e Eva no paraíso antes de pecar. É isso que ele quer. Por isso que ele vem para nos ensinar. Por isso que ele vem para comandar. Por isso que o Espírito Santo é o agente que vai nos comandar nessa vida de oração, tá ok? Então, portanto, é uma tomada de contato com Deus, uma atualização, então, dessa união sobrenatural, né, que a graça que ele estabelece de Deus na nossa alma. Ou ainda, olha aqui, é aquilo que eu estava falando, é uma troca entre dois... se eu entender isso. Quando eu vou fazer qualquer tipo de oração, é uma troca de Deus, de dois amores. Eu vou falar com Deus.
Deus vai falar comigo e é o amor que come. Por isso que Jesus precisava rezar tanto tempo assim a sós. Compreende? Ele vai falar aqui agora. Aquele que Deus tem por nós e aquele que nós temos por Deus. Essa troca, né? Olha o que ele vai falar aqui em Mateus. Quando orares, entra no teu quarto. O que ele está dizendo aqui? É para ir no nosso quarto? Não. Entra dentro de você. Não importa onde você está, no ônibus, no carro, estou dirigindo, estou rezando. Certo? Entra no quarto, entra dentro de você, né? Fecha a sua porta, ou seja, tira as coisas que te atrapalham, né? Tenta se concentrar naquele momento. Fecha a porta do mundo, das vozes, da preocupação, das coisas que não podem fazer. Para! Aquele momento tem que parar, é um momento único, de troca de dois amores. Eu vou querer falar com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, né? Então, e ora ao teu Pai em segredo em segredo, e teu Pai, que vê tudo no lugar oculto, o recompensará. E aí que ele fala, ó, nas vossas orações, não multipliqueis as... Ou seja, ele já estava sabendo como que é nós, né? A gente vai fazer oração, e fica, fala, calma. O Pai já sabe o que você precisa. Então vai com calma, não fica multiplicando, não tem necessidade de multiplicar muito. Fala do fundo do teu coração. Pai, eu preciso, estou numa situação difícil. Não consigo resolver. Ele já sabe. Né? Mas olha, não sei o quê, porque aconteceu aquilo, porque não sei o quê, porque tal pessoa... Não multipliqueis, calma. Entra no teu quarto, entra no teu ser e vai falando devagar, né? Como fazem os pagãos, né? Que julgam que serão ouvidos pelas forças da palavra. Então, não são as forças das palavras que tocam no relacionamento do Pai, né? De Deus, né? Vamos dizer assim. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabeis o que vos é necessário, antes que os peçais. Agora, então se Deus sabe, por que eu vou pedir? Porque nós precisamos pedir. Nós precisamos apresentar ao Pai. Jesus falou no Evangelho esses dias atrás, peça e será atendido, bata, né, e será aberto, né? Perseverem que vai vir. Então essa é a realidade. Nós precisamos voltar à intimidade com o Pai. E um dos momentos, uma das maneiras de voltar à intimidade com o Pai é a vida de oração, tá certo? Consiste tanto em falar a Deus no segredo e na intimidade do nosso coração. A verdadeira prece do cristão deve ser sempre naquela nota de solidão em Deus, com Deus, tá? Comunguei. Às vezes a gente não consegue. Mas o ideal era isso. Comunguei. Eu estou com a Trindade, com Jesus que me traz. Onde eu estarei, eu trago o Pai e vem o Espírito Santo. Se eu puder, naquele momento, se me interiorizar, eu estou com Jesus, um sacrário ambulante, né? Esse é o momento de intimidade, de falar aquilo que eu preciso, de falar aquilo que está angustiando, de falar de coração para coração, de filho para pai, de amigo para amigo. Me ajuda, peço isso, te louvo por isso, te agradeço por isso. Compreende isso? Marido e mulher, namorado, namorada, noivo, noiva, amigos, tem esse relacionamento, né? Conversam, se entendem, né? Tem esse relacionamento, vamos dizer assim, de amor. A gente tem que ter esse relacionamento de caridade. O que é caridade? É o amor divino. Nós temos que entrar nessa ótica do amor divino. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é para que a gente dê um passo de crescimento na nossa vida de oração. E não apenas fiquemos balbuciando palavras, né, principalmente depois do terço, que a gente vai falar um pouquinho, sem conexão com aquilo que é que nós estamos falando. Quando a gente reza o terço, não destrambele como um trem na ladeira abaixo, um carro na ladeira abaixo, né? Não, calma. Faça o Pai Nosso mais pausadamente. Faça as Ave Marias um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, mais pausadamente, né? Medite o mistério que você está naquele terço, naquele momento, principalmente hoje. Principalmente hoje, o mistério doloroso. Santa Teresa é unânime em falar. Todo dia nós deveríamos meditar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano que vem a gente vai ver isso. Mas nós não entendemos o que Jesus fez por nós. São Paulo diz assim, ó:
o amor de Cristo me constrange. Eu acho tão profundo. O amor dele na paixão que ele passou me constrange. Ou seja, ele padeceu, ele não sofreu, padeceu por nós. Então, o mistério, né, o terço, né, os mistérios dolorosos, precisa ser feito de coração para coração. Eu preciso meditar e falar para Jesus. Eu preciso fazer essa reflexão do que ele sofreu, do que ele passou no primeiro mistério, no segundo mistério, a cruz que ele carregou, agradecendo, reconhecendo aquilo. Veja, isso é um trato de amor. Isso é uma maneira de oração. Isso agrada o coração de Deus. Não fazer por fazer, não fazer por obrigação. Nós não temos obrigação nenhuma. Deus não nos obriga em nada de vida de oração. A vida de oração é necessidade nossa, para nós. É por isso que ele, né, coloca tudo isso. Amém? Amém. Vocês estão com sono? Não. Tá bom. Bom, vamos lá. Para a página 2 aí. Então a oração põe em atividade essas faculdades naturais, né? As potências sobrenaturais, não vamos entrar nisso aqui. Mas eu queria falar isso aqui, ó. É uma arte. Quem mexe com arte aqui? A Alba não veio, né? Quem gosta de arte? Bom, vamos lá, vamos falar de um artista, né? Imagina um artista para pintar um quadro, né? Eu nunca conseguiria pintar um quadro. Não consigo nem fazer um desenho de um homem, imagina um quadro, né? É uma arte. Ele vai lá, ele começa a pegar as cores diferentes, ele, né, idealiza uma paisagem, não sei o quê. Ele vai com calma, colocando cada cor, cada risco e tal, e fazendo ali as figuras, né? A oração também é assim, é uma arte, ou seja, e a arte das mais delicadas, que requer uma técnica que não se aprende senão com exercícios perseverantes, realizados mediante disposições sobrenaturais e com grande paciência. Então, isso aqui, gente, é extremamente importante. Orar é uma arte, eu tenho que aprender a orar. Porque eu ainda não sei o que é orar. Gente, São Paulo rezava o tempo todo. Está lá na carta de São Paulo. Ele fala, rezai o tempo todo. Ou seja, o que ele falava isso? A minha intimidade com Deus é o dia inteiro. Eu converso com Ele o dia inteiro. Eu falo com Ele o dia inteiro. Mas para chegar lá, precisa ter um início. Então seria mais ou menos como andar de bicicleta. Ou seja, no começo a gente vai para lá, vai cair, rala, né, o joelho. A vida de oração é uma arte. Exige o quê? Técnicas, tá? E essas técnicas a gente vai ensinar. A gente vai aqui falar sobre essas técnicas, tá bom? E exercício perseverante. Deu sono, né? Lava o rosto, né? Saiu, nós vamos falar, num dos últimos temas vai ser a distração na vida de oração. Então tudo a gente vai aprender a como conduzir uma vida de oração dentro daquilo que Deus espera, certinho? Então consideremos os primeiros passos da alma nesse caminho de oração. Nós vamos ver agora os caminhos de oração, tá? Isso é, as primeiras formas de oração que oferecem para elas o que se aproxima de Deus. Além da divisão, então, da vida espiritual, né, nas moradas, a teologia ascética mística, ou seja, os grandes santos ascéticos místicos do início da igreja, tá? Propõe uma outra divisão baseada na oração. 9 graus de oração. Não se confunda, o caminho é o mesmo, porém coisas diferentes, tá bom? Ou seja, nós temos 7 moradas e 9 graus de oração. Isso vai acontecer dentro das moradas. Pasmem, porque quando eu vi isso eu pasmei. Oração vocal, é o que nós estamos vendo hoje. É oração feita através de palavras, ou seja, eu falo para Deus, eu penso e falo com Deus. Isso é oração vocal, tá? Seja recitando orações tradicionais, como Ave Maria, Pai Nosso, Terço, etc. e tal, ou expressando pensamentos e sentimentos com Deus. A minha oração íntima, pessoal, quando eu comungo, quando eu estou no momento de intimidade. Então isso é oração vocal. Isso aí quase todos nós fazemos isso, tá? Nós vamos aprimorar a nossa oração vocal. Segundo grau, nós vamos ver no próximo encontro nosso, oração mental. Se a oração vocal é falar para Deus, a oração mental é ouvir a Deus. Aí precisa de técnicas, tá? A oração que envolve, então, a reflexão, a meditação sobre as verdades da fé, aprofundamento no conhecimento de Deus e da própria alma, ou seja, do ser. Então, a oração mental já é um segundo passo que a gente vai fazer nesse processo da primeira morada.
Primeira morada, nós temos que já dominar, vamos dizer assim, ou caminhar, melhor a palavra caminhar, nesses dois aspectos da oração. Oração vocal e oração mental. Só para a gente saber, tá? Não vou perder tempo com isso aqui. Oração afetiva, já entra na segunda para a terceira morada, né? É a oração que se caracteriza pelo amor e afeição a Deus, ou seja, quanto mais eu vou fazendo a minha oração vocal e mental, mais vai crescendo o meu amor a Deus. Então começa a ter entre nós, entre essa relação de amizade, uma oração afetiva. Ou seja, o amor entre nós começa a brotar. Mas tudo isso tem que começar por uma oração vocal, para depois mental e chegar na afetiva. Oração de quietude, já estamos na terceira morada, tá? Oração de quietude é um estado de oração que a alma se recolhe, experimenta uma sensação de paz e serenidade, e a presença de Deus é sentida mais intensamente. Então já estamos num passo de espiritualidade mais profundo, ou seja, é uma oração que eu aquieto, eu já sei conduzir e eliminar os pensamentos, as dispersões, as distrações, ali eu me aquieto. Por isso que é quietude. Eu fico quieto, eu sinto Deus. Eu sinto Deus falando, eu sinto Deus presente, eu sinto Deus dentro de mim, compreende? Como é os estágios da oração? Depois, a oração de união simples, né? A alma une mais profundamente a Deus, nós já estamos aqui próximo da quarta morada, experimentando então uma sensação de paz, de alegria profunda. O mundo já não perturba tanto os problemas, porque nós temos uma união simples em Deus, né? Depois a oração de união transformante, a alma então une de Deus de uma forma mais intensa, experimentando então uma transformação interior, né, uma conformidade com a vontade de Deus, ou seja, já é um passo que nós já estamos aqui entre quinta moradas, né? Depois o desposório espiritual, que é quase que um noivado, né? A etapa mais avançada de união com Deus. Depois o matrimônio espiritual, já está na sétima morada, e a união transformativa, ou seja, já não tem mais nada, né? Essas duas últimas moradas, os grandes santos chegaram. Se a gente chegar até aqui já na oração quietude e união simples, está ótimo, gente, né? Porque o nosso dia a dia também não é fácil, não. Amém? Amém. Então vamos lá, oração vocal e oração mental. Dirigir-se para Deus, então, já é fazer uma oração, tá? Visto que a oração, nesse trato de amizade com Deus, não é senão um movimento filial da graça para com Deus. Deus, que é nosso Pai, nada parece mais fácil e simples do que entregar-se a Ele desse instinto, então, filial de graça, tá bom? O que é a oração vocal? Eles, então, no segmento de Jesus, esses principiantes da alma ardente, generosa, cheia de grandes desejos, que fala Santa Teresa, como somos nós. E aqui ela vai falar dos apóstolos, né? Os apóstolos, no início da vida pública, viram seu mestre mergulhado durante longas horas numa oração silenciosa que o absorvesse, que o absorve inteiramente. Eles gostariam de ser capazes de realizar essa atitude, ou seja, entrar já no grau sétimo, oitavo, sexto e sétimo que Jesus estava, né? Mas gostariam de ser capazes de realizar essa atitude, seguir o seu mestre até as profundezas, né, tranquilas e misteriosas. Leiamos então o que diz a cena evangélica. Estando num certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Mas é assim, ó, lá no último coisa fala, né? Não, aqui. Aí Jesus vai falar. Eles achavam que Jesus, então, ia já dar o máximo possível da oração. Mas Jesus fala uma oração que nós precisamos aprender a fazer. Gente, a oração se exercita de coração para coração. Então ele ensina, em primeiro lugar, o quê? O Pai Nosso. Enquanto eles esperavam algo mais sobrenatural, e com Santa Teresa d'Ávila também acontecia isso, né? Jesus ensina o quê? Aquilo que é o essencial para a vida nossa de oração. Pai Nosso. Pai. Então, quando eu começo a rezar o Pai Nosso, eu já tenho que entrar dentro de uma dimensão de oração de intimidade. Ou seja, eu quero falar, oração vocal é eu falar com Ele. Então, Pai, né? Ele é o Criador. Pai, Ele é aquele que me criou do nada. Pai é aquele que me ama. Só quando eu já falo Pai, né, já entra um desejo de falar tanta coisa para o Pai, um simples Pai do Pai Nosso, né?
Pai nosso que estais nos céus, ou seja, é o teu lugar, mais do que tudo, aonde estão os anjos, os santos, onde há felicidade, é o lugar que eu quero estar, é o lugar que você prepara para. Veja como o Pai Nosso vai frutificando, quando você vai colocando, né, coisas de você para o Pai, né, que está no céu, santificado seja o seu nome, ou seja, não é só o nome de Deus, santificado seja a sua essência. Dá para parar, para a gente falar, Pai, você é grandioso, você é imenso, amoroso, né? Cheio de misericórdia para nós. Então veja, olha só, a cada Pai Nosso, como a gente vai frutificando esse nosso relacionamento com Deus, né? Santificado seja o nome. Venha a nós o teu reino. Dá para parar. Pai, o teu reino é o reino de amor, de paz, de bondade, que não é o reino que está aqui no mundo, mas então que venha a nós o teu reino. Nós te pedimos agora que você consiga trazer o teu reino. Eu sou parte desse teu reino, e esse teu reino também que eu quero habitar. Olha como vai frutificando, né? Seja feita a vossa vontade, né? Pai, eu erro muito, eu dou muita cabeçada, porque eu quero fazer a minha vontade, que eu sou limitado. Então, que seja feita a tua vontade na minha vida. E qual é a tua vontade para a minha vida? Já dá para parar? Qual é a tua vontade, Pai? Se eu estou pedindo que seja feita a tua vontade, para. E fala com o Pai nesse momento. Qual é a tua vontade? Nos aspectos da minha vida. Veja como começa a ter um sabor diferente a oração. Começa o coração de Deus a se impulsionar de amor por nós, porque nós não estamos fazendo uma oração apenas, né, que aprendemos, né? Não, nós começamos a dar vida. É isso que é a vida de oração. É dar vida nesse relacionamento, é dar vida naquilo que a gente quer falar, que aquilo a gente sente. E conforme eu vou fazendo isso, Ele mesmo vai enchendo-me. O Espírito Santo vem, São Paulo fala isso, o Espírito Santo vem em auxílio às nossas fraquezas e começa a rezar em nós, coisas que às vezes a gente nem sabe pedir. Então o Espírito vem me impulsionar, o Espírito Santo vem me ajudar a ir nesse relacionamento de amizade, de intimidade, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? O pão nosso de cada dia, já dá para parar. Pai, nossas situações, nossas dificuldades, cuida disso, esse pão cotidiano, essas situações nossas, Jesus eucarístico, né, nos dá hoje. Nós agradecemos por esse pão que você deixou teu filho vir e ficou em nós na Eucaristia, esse pão maravilhoso do céu, né? Perdoa as nossas ofensas. Aqui eu não queria entrar porque a gente vai falar muita coisa, né? Como também perdoamos os nossos devedores. Mas aqui que eu queria explicar. E não nos expõe, ou seja, não nos deixe cair em tentação. Puxa, Pai, eu sou fraco. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho meus pecados. Não me deixe cair nos pecados. Me dá a tua graça, né? Me ajuda, me fortalece. Porque quando eu caio em tentação, eu acabo magoando-te. E se eu quero te amar, eu quero parar, deixar de te magoar. Então, não me deixe mais cair na tentação, porque se eu caio na tentação, eu posso pecar. Mas se eu resisto à tentação, o pecado não chega. Porque eu já bloqueei pela ação da graça a tentação, né? Mas me livrai-nos do... Aqui é um grande problema. Me livra do mal. Porque o mal trabalha contra nós. O mal tem inveja nossa. O mal não pode rezar. O mal não pode entrar em intimidade com Deus. E quando a gente começa a entrar nessa vida de oração, escreve o que eu vou te falar. O inferno vem sobre nós para tentar nos desviar, para tentar nos dar outras atividades, para tentar dar cansaço, para tentar falar, não é assim não precisa tanto assim. Gente, orar é falar com Deus, não é? Vocês querem ir para o céu? O que nós vamos fazer no céu? Falar com Deus o tempo todo. Então, sabe, é uma coisa assim que a gente precisa abrir a nossa cabeça nesse sentido. Aqui eu tenho que aprender a falar com Deus, eu tenho que aprender a rezar. Eu tenho que aprender a ter esse relacionamento com Ele.
Porque senão chega lá, é mais ou menos como assim, sabe a mãe que tem um nenenzinho novo, né? O nenenzinho fica balbuciando, né? A mãe entende, olha que é isso, que é aquilo. Eu não entendo nada, né? Às vezes minha neta ficava, o que está falando? A mãe sabe. Então o pai sabe o que é. Mas o pai não quer que a gente fique só nesse balbuciar de criancinha pequena de bebê. O pai quer que a gente chegue na plenitude. E qual que é a nossa missão aqui? Chegar na plenitude de Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem, né, a mulher, o ser humano perfeito, para ir para o céu. Porque quando a gente chegar lá, nós já vamos ter o quê? Uma vida de intimidade. Né? Nós não vamos rezar lá o Pai Nosso. Nós não vamos ter terço no céu. E muito menos missa. Eu não vou precisar ler na missa, não vou precisar ler lá na assembleia. O céu é um momento de graça, de glória, de felicidade, onde Deus vai fazer de nós, vai dar sua felicidade e nós vamos mergulhar nessa felicidade dele. Então é conversa, é louvor, é cânticos, tá? É coisas maravilhosas que é o céu. Então vamos nos preparar com a vida de oração. Então veja, é um caminhar. Por isso que tem 9 graus de oração. É para que a gente chegue lá já preparado. Não importa qual é o grau que a gente chegar. O importa é sempre crescer. Santa Teresa d'Ávila vai dizer o seguinte: quem não progride na vida espiritual, regride. Tá? Não tem como ficar parado. Eu tenho que progredir na vida espiritual. Um dia eu vou morrer, gente. E a hora que eu morrer, eu tenho que estar preparado. Não tenho outra realidade. Eu tenho que estar preparado, eu não sei a hora. Pode ser daqui a pouco num ataque cardíaco, pode ser daqui a pouco no assalto, que o cara me dá um tiro na cabeça, pode ser um acidente de carro. Eu tenho que estar preparado para chegar lá e falar: pai, cheguei. Mãe, obrigado. Estou aqui. É a vida de oração. Essa vida sobrenatural que a gente tem. Amém? Amém. Gente, como ele falou, né, do Pai Nosso, tal, isso aqui, só queria dizer o seguinte aqui. Quando Santa Teresa, às vezes Santa Teresa diz aqui, lá no último, lá na folha 2, 3, né? Às vezes escreve Santa Teresinha, né? Quando o meu espírito está tão grande secura, que é-me impossível conceber um pensamento para me unir ao bom Deus, ou seja, fazer uma oração, né? Recito bem lentamente o Pai. Acabei de fazer isso. Acabei de fazer. Recito bem lentamente o Pai Nosso. E depois a saudação angélica, né? Dona Maria de Lourdes, saudação angélica, para todo mundo saber. Ângelos. Tá? Quem reza o Ângelos? Às 6 horas da manhã, Legião de Maria. 6, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da tarde, né? Vejam bem, é tão bonito, né? Tão bonito Ângelos. Decore o Ângelos, decore. Né? Dona Lourdes tem o papelzinho lá para nós, que a gente não consegue. O Ângelos, tente decorar esse Ângelos. Então, olha a Santa Teresinha, né? Senhora Maria, tá? E ela concebeu sobre o Espírito Santo, tá? Então, decore isso. Faça essa oração de coração para Nossa Senhora, tá bom? Aí que ela vai falar, né? E depois a oração. Então, essas orações me extasiam, ou seja, me conduz, né? Me leva para cima, né? Alimentam a minha alma mais do que se as tivesse recitado, né? Precipitamente, 100 de vezes, tá certo? Aqui, então, Santa Teresa, que eu queria dizer o seguinte, assim, mas não é querer oração, somente, aqui. Mas não é querer oração, somente a oração verdadeira. Então, vamos lá com Santa Teresa aqui. Santa Teresa de Jesus deixa bem claro que quando falamos ou repetimos fórmulas prontas e sem prestar atenção em que falamos, do que falamos, sem estar com o nosso coração e mente envolvida naquilo que estamos fazendo, não estamos rezando. Tá? Isso não é oração. Está lá no Castelo Interior, primeira morada, no capítulo 1, versículo 7, lá do Castelo Interior. Quando ficamos com essas orações nossas, gente, nós precisamos melhorar. Tudo bem, estamos num terço comum, não dá, ok, mas pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, faça mais lentamente, né? Se você vai rezar o terço sozinho, 20 minutos, faça em 45. Qual o problema? A gente vai sair e já pegar o celular?
Não é? Não quando a gente faz correndo, já vai pegar o celular, ver as mensagens, ver isso, ver aquilo, ver o Face, ver o Instagram, blá, 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 ou senão já vai para outra atividade que não me leva para o céu. Então é opção, por isso que eu sempre estou perguntando para nós, quem quer ir para o céu? Porque quem quer ir para o céu tem tudo a ser feito. Esse é um caminho que nós precisamos aprender com os santos, que eles fizeram isso e estão lá agora, e nos deixaram essa pegada. Então a vida de oração é um dos 4 pontos para a gente chegar no céu, tá bom? A oração verdadeira só se dá quando nossa inteligência, lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? A imagem é isso, nós temos alma, ou seja, nós temos inteligência e vontade, são as duas potências da alma, né? Estão unidas com atenção, com reverência e amor em um relacionamento com Deus. O resto é mover os lábios, não é falar com Deus. Então, nossa oração é falar com Deus, de coração para o coração, pensando, refletindo, desejando naquilo que eu estou fazendo, se é o terço, se é isso, se é aquilo. Aquilo tem que ter um sentido, né? Ela já vai falando aqui, né? Tem que ter uma reverência, um amor, tal. E ela depois vai terminar. Que fique bem claro, não há problemas em repetir Pais Nossos, Ave Marias ou quaisquer orações, desde que sejamos atentos, né, ao que estamos fazendo. Ou seja, a sua mente e o seu coração estejam envolvidos nesse processo da oração. A verdadeira oração é um diálogo, não enxurradas de palavras perdidas e desatentas. Aqui já mata muitas vezes a gente, né? Isso não é oração. Por isso que esse tema de hoje, né, rezei muito para que Deus colocasse no nosso coração isso. A oração não é somente a gente destrambelhar os Pai Nossos, as Ave Marias. É diferente. Eu vou rezar a Ave Maria. Ave. O que é ave? Ave, quando o anjo chega, é enaltecer. Ave Maria, né? Puxa vida, que coisa linda. Que só ali a gente já pode parar. Então, façamos uma... Nossa Senhora em Medjugorje, eu já falei isso para vocês, vou repetir. Nossa Senhora em Medjugorje disse a uma das meninas, as videntes lá, que gostaria que pelo menos a gente rezasse uma Ave Maria de coração, pausadamente. Uma só. Seria melhor do que 3, 4 terços, blá, 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 porque não é de coração, é recitar. Veja bem que Santa Teresa fala, não é que a gente está falando mal, que não tem, não. Muitas vezes não dá tempo, a gente está rezando em comunidades, não dá, né? Para aí, não é isso. Mas eu garanto a vocês, por experiência própria, que se vocês fizerem Ave Maria, Pai Nosso, todo dia meditado, cada hora do terço que vocês estão rezando, vai vir um daqueles momentos que você fez de oração. Vem, né? Santa Maria, Mãe de Deus, né? Rogai por nós, roga por mim, pecador, sim, eu sou pecador. Agora, mãe, na hora da nossa... Quer dizer, é um falar de filho para mãe. Né? Então vejam, uma coisa, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória, glória. O que é glória? Glória a Ti. Eu vou reconhecer a imensidão, a glória desse Pai. Glória a você, Filho. Glória a você, Espírito Santo. Senhor, né? A gente fala de você por causa da amizade, né? Como era no princípio. Eu não estava lá, mas desde o princípio eu te dou glória. Como é? Agora eu estou aqui. Então eu te dou glória porque eu estou aqui nesse momento. E sempre, eternamente, eu vou estar no céu com você para falar glória. Veja como glória muda. Compreendem isso, né? Então, dar sentido a essas orações corriqueiras, né, que a gente faz, que é a oração mental, né, que é a oração vocal. E deixar isso crescendo numa amizade. Aí você fala, puxa vida, né, mas calma, é uma metodologia que eu vou explicar. Mas se eu não começar, eu não chego lá, né? Se eu vou rezar 2, 3 Pai Nosso em 5 minutos, ótimo. Pai Nosso, Ave Maria, Glória em 5 minutos, em 3 minutos, ótimo, mas é melhor que rezar em 1 minuto. Então, é gradual o negócio. Mas eu preciso, potência da alma, eu preciso desejar. Eu preciso querer.
certo? Eu preciso entender, e esse encontro é para isso, para que a gente entenda o que é verdadeiramente oração, né? Não é, às vezes, só isso que a gente está fazendo. A nossa oração tem que se potencializar. Nossa oração é um trato de amizade com Deus. É um relacionamento entre duas pessoas que se amam. E eu vou crescer nisso. Porque, gente, lá no céu, só vamos amar Deus. Só vamos amar aos anjos, aos santos, a Nossa Senhora. O céu é isso, é amor. É uma plenitude de amor. Então eu tenho que chegar no céu já preparado, né? Preparado para esse momento, para dar continuidade nesse momento, numa intensidade, né, muito maior. Amém? Amém. Que oração? Quanto que tempo que eu estou falando aí? Falta 10. Ó, eu que sempre vou tentar falar 1 hora, 1h10, 1h15. 1h10 no máximo, tá? Por quê? Porque eu queria propor para vocês um negócio, né? A gente pediu para trazer algumas coisinhas aí. A gente vai falar o tema, não vai parar e voltar depois. Tá? Porque quem precisa ir embora, não é quem quer. Quem precisa ir embora já vai e tal. Mas eu gostaria que entre nós, né, nós começássemos a pegar, a ter esses momentos que quem puder ficar aqui, conversar, bater papo, tirar dúvida, trocar o assunto, tá? Por quê? Né? Porque nós somos quase que 70% do staff da nossa paróquia. E às vezes a gente não se conhece, né? A gente não sabe nem o que você faz dentro da igreja, o que você é. Então é um momentinho, 10, 15 minutos, né, de comer alguma coisinha ali, tomar um chazinho que a Dulce faz, que é maravilhoso, né? E para a gente se relacionar. Por quê? Por quê agora, né? Falei o porquê agora, 2 porquê. Nós vamos habitar no céu. Todos nós. Então já vamos começar, né? A agitar. Aqui. É isso aí, vamos começar aqui o negócio. Então vamos começar esse relacionamento aqui, né? Então não só relacionamento com Deus, tá bom? E aí eu queria propor outra coisa também. Hoje eu não deixei a lista, eu também errei, né? Mas eu não deixei a lista porque eu queria propor para vocês o seguinte: ao invés da lista, eu queria que a gente fizesse um crachazinho, colocar o nome e o movimento, o movimento ou coisa que eu pertenço, né? Que eu mais exercito. Tem muita gente que a gente participa de muita coisa aqui, né? Mas, por exemplo, a Cidinha. Então, a Cidinha é coordenadora, né? E eu já sei que a Cidinha é isso, né? Então, a Dona Maria de Lourdes, eu já sei que a Dona Maria de Lourdes, né? Ela chama a Dona Maria de Lourdes, né? Porque não sabe, né? E não lembra, porque é tanta atividade na igreja que não dá tempo, né? Eu mesmo, vocês, às vezes não lembro o nome de vocês. Então, a gente faz o crachazinho, né? Aqui chega lá o crachá, pega o crachá, a gente já vai vendo mais ou menos a nossa frequência. Pode ser? Pode ser, né? Fica mais. Gente, oração litúrgica. Vou tentar falar rapidinho, porque oração litúrgica, eu não vou ler aqui agora, mas normalmente depois vocês leem, leva e lê, né? Não tem muito texto aqui, mas é o básico, tá? Oração litúrgica é aquela oração oficial que a igreja faz, né? Onde estão os sacramentos. Então é uma missa, é um batismo, é um casamento, é um crisma, é a gente se reunir junto para fazer um terço, um rosário, é uma novena juntos, né? Então é tudo aquilo que a igreja coloca, né, para que a comunidade faça e a gente faça entre irmãos. E o principal da oração litúrgica é o que? A Santa. A missa pode ser que a pessoa assiste ou pode ser que a pessoa participe. O que a gente faz? Nós participamos. Agora eu quero um pouco a mais. Nós vamos começar a vivenciar. É o terceiro grau da oração litúrgica. Vivenciar. Não vai dar tempo, né? Eu trouxe até o folheto aqui da missa, mas se a gente for falar vai ser mais de 1 hora aqui. Mas é potencializar aquelas orações, sabe? Então, quando o padre chega, né? Deixa eu pegar o folhetinho, é rapidinho. É tanta coisa bonita, né? O padre chega assim, né? Aqui não tem. Irmãos, a paz e a fé do Pai Jesus Cristo, deve ser bendito seja Deus que nos reuniu aqui. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui. Concorda que nós precisamos começar a ver a missa completamente diferente, a vivenciar a missa, né? Aí o padre fala, não, irmãos, tal, confesso a Deus Todo-Poderoso. Tudo bem, vamos, né? A Assembleia vai fazer, mas eu já começo, confesso a Deus Todo-Poderoso. E a voz, irmãos, você já lembra agora?
né, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos, omissões, por minha culpa. Sabe, não é minha culpa mesmo, eu pequei, né, por minha grande culpa, né, e peço a Deus, e a Virgem Maria, e a vós, irmãos, que rogueis por mim. Olha que lindo. Roga por mim, intercede por mim, porque eu sou pecador, sou fraco, né? Aí o padre vem e dá a observação. Glória. Né? Glória, bom, hoje, graças a Deus, os cantos estão cantando glória, né? Porque antigamente não cantava assim as páginas. Mas, gente, dá sentido ao glória, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Eu peço a paz contra a guerra, né? A paz nas famílias, a paz nos orando, paz entre nós, a paz. Paz em mim. Paz em mim. Veja bem. O amém depois. E depois o amém, que é o final. Amém, ou seja, eu sei, eu concordo, é isso mesmo. Amém é isso, né? Então, Senhor Deus, Rei do céu, olha que lindo falar ao Pai, né? Você é o Rei dos céus, todo-poderoso, né? Nós te louvamos, eu te louvo, te bendigo, né? Nós te adoramos, nós bendizemos, nós glorificamos, né? Nós nos damos graças. Olha que lindo. Lá no céu nós vamos fazer isso, gente. Nós vamos olhar para Deus e vamos cantar e falar o glória. Os anjos ficam o tempo todo cantando glória, né? E nós ficamos lá, glória a Deus nas alturas, paz da terra, meus amados. Nossa, a pessoa não veio, né? Não é assim? Concorda que é um passo que eu peço para vocês que nós precisamos dar. Viver a missa. Viver cada oração. Tem alguns momentos que eu já não consigo mais ficar de olhos abertos, porque é tão intenso, sabe, que eu preciso fechar o olho para mergulhar naquilo que o padre está falando. As orações do padre são fantásticas, gente. A oração depois da Eucaristia, né? Não sei se eu peguei isso aqui. Ele vai começar. Vocês vão começar a entender que a missa é quase que tudo uma oração ao Pai por Jesus no Espírito Santo. Prestem atenção nisso, né? Tudo que o padre vai fazer a oração, ele está fazendo por Pai, por Jesus, para Jesus, né? Por Cristo, com Cristo, E Cristo. Já pararam para pensar? Por Cristo, né? Com Cristo e em Cristo. A vós, Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, né? Na unidade do Espírito Santo. Olha como eu vivenciei esse momento. Olha que lindo, o coração do Pai explode, o coração de Jesus explode porque eu estou falando dele, né, do que ele fez, né? Outro que é fantástico, né? Santo, Santo, o pessoal está cantando santo maravilhoso hoje, né? Santo, Senhor Deus do universo, né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. Se não proclamar, eu estou proclamando agora a tua glória, Pai, né? Hosana, o que é Hosana? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, e bendito que vem em nome do Senhor. Quem é que vem em nome do Senhor? Jesus. É Ele que vem em nome do Senhor, ou seja, de Deus, né? Então vejam bem como toma uma dimensão completamente diferente da Eucaristia, né? Cada oração sobre as oferendas, né? Oração dos vossos apóstolos, Senhor, que acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e vos volva para vós o nosso coração ao celebrarmos esse sacrifício. E aí o amém, né? Então vejam, mergulhe naquela oração que o padre faz, as respostas que nós vamos dar, né? Eu amo essa resposta aqui, por isso que acho que eu trouxe isso aqui, né? Fazei de nós uma perfeita... Já pararam para pensar nisso? Quando a gente entende o que é, Pai, fazei de nós uma perfeita oferenda, pode vir sacrifício, pode vir doença, pode vir o que for. É uma oferenda que a gente está falando para o Pai. Eu posso ser uma oferenda para ti. Uma oferenda para a igreja, uma oferenda para a minha família. Eu quero ser uma oferenda. Jesus foi essa oferenda. Os grandes santos foram essas oferendas. Olha só, uma frase. Olha que profundo, que lindo. Quando a gente vivencia cada coisa que está ali, não precisamos fazer nada, né? O Espírito nos una. Se a gente fala isso de verdade, a gente tinha que parar de brigar entre a igreja, aqui dentro. Tinha parar de falar mal dos outros, parar de falar mal dos ministérios dos outros. Eu estou pedindo que o Espírito Santo nos una num só
Corpo. E o corpo é a igreja, o corpo é essa paróquia, o corpo é os nossos movimentos, as nossas pastorais. É um pedido para a gente chegar nisso, porque é isso que eu acho. Que eu estou pedindo. Mas se eu peço, eu começo a executar. Então eu paro de brigar, eu paro de criticar, eu paro de fofocar, né? Eu paro de olhar o cisco no olho do irmão, porque aqui tem uma trave, né? Tem um baita de um pau grandão, né? De tão pecado. Então compreendem que a missa, né? É coisas assim que é fantástico. Sem falar a consagração, né? A consagração é o ápice. Nós precisamos mergulhar naquele momento ali. É o padre que não é o padre, é Jesus. Gente, quando eu olho para o Padre Carlos, né, nós como ministros temos essa pouquinho de graça, né, de estar ali pertinho, mais pertinho, vamos dizer assim, né? Quando eu vejo o Padre Carlos consagrando, eu enxergo Jesus na última ceia falando para os apóstolos, né? Eis o meu corpo, eis o meu sangue. É o padre falando em Jesus, com Jesus. Não importa, mas o padre... Ali é Jesus, é persona, tem um nome. Exatamente. É ali que está Jesus, né? Então, o momento da consagração é coisa assim, né, magnífica, né? Quando ele fala, né, tomai, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Estou me preparando, né? Vinde, Senhor Jesus, porque eu vou te comungar. Vinde, és meu Senhor. E aí vai indo, né? É lindo. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. As respostas que a gente vai dando, né? Então, o que eu queria era motivar vocês a isso. O creio, né? Na missa, o glória, as orações do ato penitencial, as orações sacerdotais, logo depois o início da comunhão, né? Das orações eucarísticas. É fantástico. Praticamente cada missa é uma oração diferente. É lindo, é lindo. Leva depois o folheto para casa, faça essa... Olhe, né? Leia um pouquinho, medite um pouquinho, né? Bacana isso. Amém? Amém. Acho que era isso, né? Valeu. Valeu. Vamos dar um salto na oração? Vamos nos preparar para o relacionamento com o Pai. Eu fico imaginando assim, né? Eu vou partilhar, né? Eu fico muito feliz em falar isso para vocês, né? Eu fico imaginando o Pai, Jesus, fico imaginando a Santíssima Virgem Maria. A alegria que é quando a gente vai para essas, né, para essas situações celestiais. Eu queria agora, então, convidar vocês para a gente fazer, e daqui para frente, fazer bem diferente. Porque quando a gente termina o terço, né, como que é o final do terço? Será que a gente vai fazer oração para Nossa Senhora? Não, mas antes da Salve Rainha, Infinitas graças. vamos lá fazer isso para ela, juntos. Tá? Vem cá. Vocês vão me ajudando, que às vezes eu vou esquecer. Vamos chegar pertinho da mãe aqui, gente. Lá no céu nós vamos estar assim, ó, pegando na barra dela. Ai, mãe, que gostoso. Colo da mãe. Infinitas. Bem lento. Pelos Todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Quais são os benefícios? Para um pouquinho. Quais são os benefícios que recebemos dessas mãos lindas, maravilhosas, dessa mãe que estende as mãos? Olha como começa a ganhar, né? Dessas mãos liberais. E depois, continuamos. Agora e para sempre. Tomarmos. Mamãe, me pega no colo. Mamãe, essa situação está difícil. Mamãe, eu não estou suportando. Me pega no colo. Me toma dos vossos braços. Vosso poderoso amparo. Né? Vamos lá. Continuando. Obrigar, mais a desobrigar, vos saudamos com a salve, rainha. A salve. Agora vamos lá. Salve, mãe. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esse
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só a última coisa que eu queria falar para vocês. Eu posso ajudar vocês no conhecimento da oração, mas eu não posso fazer oração por vocês. Agora é um caminho particular. E eu acho isso imensamente maravilhoso, porque Deus faz um relacionamento pessoal, individual com cada filho seu. Então a vida de oração, daqui para frente, nesse sentido, é você com Deus, você com a Trindade. A gente vai dar pistas, mas não dá para ensinar, fazer a oração. Então a oração, saia daqui com esse entendimento. A oração é pessoal, é intimidade, é só eu com Deus. 8 bilhões e 300, sei lá quanto que tem na humanidade. Naquele momento é eu e Deus. É eu e Jesus. É eu e o Pai. É eu e o Espírito Santo. É eu e a Santíssima Virgem Maria. É eu com meus anjos que estão ajudando. É eu com os meus santos, né, de intenção. Então, é isso, tá? Daqui para frente, a responsabilidade é de cada um e a gente vai orientando com os tipos de oração. Amém?